Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e no coração de cada um de vocês. Hoje, nossa reflexão é um tema bastante interessante. Por que Jesus era chamado Filho de Davi? Na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo recebe uma série de títulos, de nomes, de designações interessantes que têm a ver com aquilo que ele é e também com sua missão de vida e missão espiritual quando veio ao mundo. Em vários textos bíblicos, vemos a expressão Filho de Davi sendo citada. Em uma das citações, ela se refere a Jesus Cristo. Jesus era chamado Filho de Davi porque era descendente de Davi e herdeiro da promessa de Davi. Jesus era Filho de Deus, mas ele se tornou um homem. Como homem, ele era descendente do rei Davi. Nós podemos ver isto em Romanos, capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. Quando as pessoas chamavam Jesus de Filho de Davi, era com sentido de descendente. José, o pai de Jesus, também foi chamado Filho de Davi. Com este mesmo significado, podemos ver isto em Mateus, capítulo 1, versículo 20, que vem nos dizer: enquanto ponderavam nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Enquanto estava na terra, Jesus era considerado filho de José. Como José era descendente direto do rei Davi, Jesus não tinha o direito de ser reconhecido como descendente de Davi. Até o anjo Gabriel reconheceu que, em termos humanos, Jesus era descendente de Davi. Veja o que nos diz o evangelista Lucas, do capítulo 1, versículo 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vamos agora aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Qual a importância do título Filho de Davi? O Filho de Davi era o Messias, o Salvador aguardado pelos judeus. De acordo com as promessas que Deus fez ao longo do Velho Testamento, os judeus sabiam que o Salvador no mundo seria, primeiro, judeu. Deus prometeu a Abraão, antepassado de todos os judeus, que por meio de sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Essa promessa foi passada para seu filho Isaque e seu neto Jacó. Nós podemos ver isso em Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segundo, da tribo de Judá. Jacó profetizou que a tribo de Judá reinaria sobre todas as outras tribos de Israel. Podemos ver isto no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, que também vem nos dizer: o cetro não se arredará de Judá,
nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Em terceiro, da família de Davi. Deus prometeu a Davi que sua descendência reinaria para sempre. Podemos ver em Salmos, capítulo 89, versículo 3 e 4, que nos diz: Fiz aliança com meu escolhido, e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Sendo descendente direto em termos humanos de Davi, Jesus cumpria todos os requisitos para ser o Messias. Sua identificação como filho de Davi era importante para provar que Jesus era o herdeiro dessas promessas, o Salvador que todos o aguardavam. Quando as pessoas chamavam Jesus de filho de Davi, elas estavam reconhecendo que ele era o Salvador. Eles estavam confessando sua fé em Jesus. O evangelista Mateus, no capítulo 12, versículo 23, nos diz: E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Vamos reformular mais a nossa pergunta para: filho ou senhor de Davi? Jesus colocou os fariseus à prova, perguntando como o Salvador poderia ser filho de Davi e também senhor de Davi. Podemos ver isto em Mateus, capítulo 22, versículo 41 ao 45. Reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como? Pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? As profecias diziam que ele seria descendente de Davi, mas Davi também profetizou que o Messias seria o seu Senhor. O filho não tinha autoridade sobre seu pai. Então, como Davi poderia ser servo de seu filho? Jesus fez esta pergunta porque os fariseus se achavam donos da verdade, mas não queriam aceitar que ele era o Salvador. Jesus mostrou que eles não sabiam de tudo. A resposta para o enigma era que Jesus era descendente de Davi apenas em termos humanos. Jesus também era Deus. Por isso, já existia muito antes de Davi nascer e era maior que ele. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.